Startup é tudo aquilo que existe alguma ferramenta digital e esse novo modelo de negócio é o que está fazendo as empresas terem sucesso. A gente precisa, muitas vezes, despertar o nível de consciência. Eu estava incomodado e aquilo me deu um uau, existe um mundo que eu não conheço. Só que você tem que estar aberto para as oportunidades. Eu quero mais, eu quero conhecer, porque eu gosto de gente. O que esse CPF fala que me chama a atenção? A maioria dos brasileiros empreende por necessidade e não foi diferente comigo. Não são as pessoas do teu entorno que elas vão te levar para onde você precisa chegar. O que eu posso fazer que eu possa ser útil para alguém? Tem uma frase que eu adoro que é colhe quem sabe. Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Progresso. E hoje um episódio mais que especial. Vou falar com um cara que, primeiro, admiro muito, não só como profissional, mas como pessoa. É considerado aí no Brasil e no mundo como um anjo investidor. E para mim, particularmente, é um cara que é um grande anjo na minha vida, me ajudou muito, me ajuda, tá do meu lado, dá puxão de orelha, dá conselho, incentiva. E a gente vai contar histórias super bacanas e falar um pouquinho mais sobre esse universo fantástico que são startups e investimentos em startups e falar um pouquinho também de histórias de vida, que eu acho que é o que mais pega você aí do outro lado, entender que você pode também um dia estar sentado aqui nessa mesa contando a sua história como essas pessoas. Quero deixar o meu agradecimento especial para a Rappi, a empresa que está fazendo tudo isso aqui acontecer em conjunto comigo, trazendo essa mensagem empreendedora para você. Tem o QR Code exclusivo da Rappi para você se cadastrar e ser um empreendedor dentro da Rappi, sendo um entregador tanto de bike, de moto ou de carro. E você pode se cadastrar nesse QR Code que está aqui na tela para ter vantagens especiais e um baita bônus que a Rappi vai entregar para você junto com o Alex aqui no Papo de Progresso. E sem mais delongas, né? Falar que esse cara aqui que... dispensa comentários para muita gente. João Kepper, o grande anjo investidor, paizão, amigo. Como que você tá, João? Tudo bem? Opa, bacana demais. Já sei que eu vou ganhar um bônus da Rappi aqui. Porra, já tá na conta. Já vou ganhar um bônus. Hoje o jantar é por conta da Rappi, tenho certeza. Mas olha, esse negócio de hoje é um podcast muito especial. Você daí do outro lado, você tá ouvindo, né? Toda vez ele começa assim, hoje é muito especial, hoje o podcast é muito especial. Será se eu sou mesmo especial assim? E aí, a galera que tá acompanhando vai poder comentar, né? Claro. Porque não é assim que eu abro o podcast. Então pronto, então eu já fico lisonjeado. Comenta aqui se ele não faz isso com todo mundo. Se ele não faz, então já é ponto pra ele. Cara, João, tenho uma enorme admiração e você é um grande amigo que eu tenho. A gente se conheceu aí nos eventos, batendo papo de business. Você me puxou para me ensinar sobre startup, que é um universo que eu conheci, é um universo muito rico, muito bacana. E o que eu queria que você começasse aqui contando para a galera é... Eu acho que é uma história que todo mundo sabe, mas eu vou puxar por um outro fio, tá? Bora. O outro fio da meada. O que te fez ter essa paixão mesmo por startup e pivotar para ser uma pessoa que influencia startups, fomenta startups e traz todo esse cenário de startups para o Brasil, que a gente vê que ainda está engateando aqui, tem um mercado muito grande. Bom, você falou da Rappi. A Rappi foi uma startup ou ainda é uma startup. Startup geralmente é uma empresa que ela tem um modelo de negócio diferente, que tem uma base tecnológica, que resolve uma dor, um problema do mercado. Né? E basicamente isso é uma startup. E uma startup geralmente está dentro do seu celular. Você tem lá o Waze, Zoom, você tem Facebook, Instagram, essas coisas. O El foi uma startup, né? Então, WhatsApp. Então não tem mais o cara dizer assim, eu não sei o que é uma startup. Agora, você fala isso hoje, mas vamos falar isso há 10 anos atrás. 10 anos atrás ninguém nem sabia que essa palavra existia. Né? Eu, quando escrevi o livro Smart Money, que foi publicado em 2016... praticamente, ainda assim, ninguém falava muito de startup no Brasil. Hoje é uma coisa muito mais conhecida, muito mais ampla, né? A gente está aqui no podcast falando sobre essa palavra, que na verdade é um conceito de um tipo de empresa, que é um modelo de negócio diferente na nova economia com base tecnológica. Então, startup é tudo aquilo que existe alguma ferramenta digital que pode resolver um problema, que tem um modelo de negócio diferente. Qual é o modelo de negócio da economia tradicional? Comprar, vender, alugar e prestar serviço.
Qual é o modelo da nova economia? Download de aplicativo, assinaturas, né, compra através de aplicativo e etc. E por aí vai. Então isso aí a gente tem novos modelos de negócio e esses novos modelos de negócio é o que está fazendo as empresas terem sucesso, ganhar dinheiro e resolver o problema da sociedade. Cara, legal. E aí, quando a gente olha a economia tradicional, hoje a gente tem uma nova economia e a gente está vendo uma grande migração para essa nova economia. Então, até você citou o exemplo da Rappi, né? Há 15 anos atrás, o cara, para ter um restaurante, ele tinha necessidade de ter grana para alugar o ponto, mesa, cadeira, toda aquela panela, tudo aquilo, fazer um investimento para ver se vai dar certo o negócio dele. Hoje, a pessoa que cozinha bem dentro da cozinha da casa, ela consegue começar a empresa dentro da, por exemplo, da Rappi, e aí começar a distribuir e validar o seu negócio por uma forma digital. Isso facilita muito que as pessoas que vêm, por exemplo, da periferia, as pessoas que têm uma realidade financeira menor, comece o seu negócio através de algumas outras startups, né? E como que você vê isso no cenário econômico do Brasil, né? Essa crescente de empreendedores empreendendo de uma forma digital ou empreendendo da forma antiga dentro de startups que são a forma de nova economia. Eu vejo como uma oportunidade. Coisas que não eram possíveis antigamente, hoje é. Hoje você pode começar um negócio sem dinheiro. Hoje você pode começar a empreender um negócio através de uma validação, desenvolvimento de um modelo de negócio. Para você entender basicamente a diferença, na minha época, quando eu ia montar negócios, eu montava negócios assim, ó. Tô com uma ideia, vou montar uma empresa de desenvolver software, desenvolver sistema. Aí eu alugava um ponto, contratava um contador para abrir o CNPJ, eu comprava mesa, cadeira, contratava gente, botava a fachada, meu nome na porta, pronto, abri a empresa, né? Então com os funcionários e tal, beleza, era assim. E o que acontecia logo depois disso? Vou buscar clientes, vou atrás de clientes, vou vender serviço. Tudo bem. E era assim que funcionava. Além disso, o que mais que a gente pensava? Vou vender serviço, vou tirar o meu lucro. Vou tirar meu lucro imediato. Vou ter meu prolabore. Era assim. Está errado? Não. Não está errado. Só que o que aconteceu com a nova economia? Uma inversão desses aspectos. O empreendedor da nova economia, ele não pensa da forma que eu pensava quando eu abri meu primeiro negócio. Vou repetir. Mesa, cadeira, estrutura, capital tangível, CNPJ. Hoje não. Se eu for abrir um negócio, o que eu vou fazer primeiro, Alex? Primeiro eu vou ver se esse negócio vai ter resultado. Eu vou pensar em que problema eu quero resolver. Aí eu vou testar esse problema no WhatsApp, no Rappi. Eu vou testar antes de ter custo, antes de abrir o CNPJ, antes de contratar, antes de comprar mesa, cadeira, antes de alugar um ponto. Primeiro eu vou testar. Eu vou validar, e é validando que se aprende. Então, o empresário hoje, o empreendedor hoje, ele consegue, inclusive da periferia, basta ter vontade, uma ideia, ser uma parabólica de problema, tentar resolver aquele problema, ir lá e montar uma ideia, desenvolver uma validação, depois, se der certo, aí sim que ele vai abrir um CNPJ, ele vai, se quiser, alugar um ponto, se precisar. Porque com o Pix, você pode vender qualquer coisa no seu próprio Pix, você não precisa de maquininha, você não precisa de meio de pagamento, você não precisa de nada disso. Então hoje, mais do que nunca, com a nova economia, é possível você fazer dinheiro, ganhar dinheiro, sem precisar ter, como eu tinha antigamente, esse custo de montar uma empresa primeiro, para aí depois eu buscar cliente, depois eu vender e depois eu fazer dinheiro. E se você falasse, por exemplo, ter uma empresa, né? Se você procurar uma parceria comercial, algo desse tipo, a primeira coisa que os caras te perguntavam era: mas você tem um CNPJ? Quanto tempo tem seu CNPJ? Você ia fazer uma compra? Eu tentei comprar de marcas para vender, né? Marcas como a Nike, Oakley, Adidas. E a primeira coisa que eles me perguntavam era o seguinte: onde fica o seu ponto físico e quanto tempo tem o seu CNPJ? Falei, cara, mas eu não tenho um ponto físico, eu vendo online. Ah, então a gente não vende para quem vende online. Falei, cara, mas... e como... Eu vendo do mesmo jeito, né? A gente vende do mesmo... Às vezes eu vendia mais que uma loja, com certeza, uma loja física. Só que eles não vendiam e isso era... Acredito que hoje já tenha mudado, né? Mas naquela época ainda se olhava muito essa velha economia. E aí, você chegou no mundo das startups pedindo investimento
para sua empresa. E aí você chegou lá e não sabia nada sobre startups, basicamente, né? E foi pedir dinheiro e saiu de lá sendo investidor. Continuo não sabendo nada. Sei. Então, eu tinha um e-commerce, um site de venda de ingresso. E me disseram que tinha dinheiro para esse tipo de negócio lá nos Estados Unidos. E que era uma tal de startup. Eu disse, bom, de repente, né? Vai que, né? Vai que dá, né? Igual, vai que vira, né? Vai que dá, igual o Edu Lira. Vai que dá, né? Aí eu só fui lá. Marquei uma reunião e fui me apresentar meu negócio. Que era um e-commerce de ingresso que vendia bem, 3 escritórios e tal. Negócio legal. Aí apresentei num computador, numa televisão dessa, os investidores me olhando assim. Aí eu apresentei meus escritórios, o carro plotado, funcionários fardados, estrutura, infra. Eu tinha uma infraestruturazinha, né? Aí os caras, velho, ei, tá bom, bonito tal, legal, mas qual o CAC? Qual o custo de aquisição de cliente? Eu digo, sei lá. Começaram a fazer um monte de perguntas que eu não sabia nada. Isso em 2008. E aí, mas como é que você não sabe isso? Eu não sei. Não sei nem que palavra é essa. Não sei nem como calcula isso. Eu não sabia nada. Não sabia o que era uma startup e tal. Eu não estava preparado. E aí, um dos caras que estavam na mesa me chamou para um café para me explicar por que eu tinha recebido não. Foi dizer, porque você mostrou coisas que a gente não quer ver. Você mostrou custo fixo. Você mostrou estrutura. A gente não quer ver estrutura, a gente quer ver resultado. Eu digo, está na nova economia. Que nova economia é essa? Porque para mim só tem uma economia. Não, tem mais economias. E aí pronto, aí ele começou, o cara me fez perguntas, né? E me provocou, né? Em relação ao meu modelo de negócio. Abriu o meu olho para uma outra coisa, porque a gente precisa, muitas vezes, despertar o nível de consciência. Total. Porque você está ali vendo aquilo e você acha que aquilo está certo, que aquilo é o teu mundo. Quando que, na verdade, é outro mundo, que através de um despertar você muda, né? E foi isso que os caras fizeram comigo. Aí um desses caras me chamou para conversar no outro dia, para tomar café, no meu hotel. E terminei, fazendo história longa, curta, ele me convidando para entrar investindo num negócio que ele estava investindo parecido com o meu. E eu investi. Pronto. E aí comecei. E aí você foi apresentado para uma nova realidade. Como... A realidade, eu fui apresentado quando ele começou a fazer perguntas. Uma pergunta bem feita a resposta pode ser transformadora. Pode mudar toda a sua realidade, sua vida. Então, a resposta que você mesmo dá, você mesmo pode descobrir que aquilo ali, cara, putz, como é que eu nunca pensei nisso? Aí você vai e você dá uma resposta que você diz, caceta, essa resposta é o caminho. Então, foi isso que aconteceu comigo. E aí, João, você entrou no novo caminho, viu uma nova grande oportunidade. E é uma pergunta que eu acredito que todo mundo queira saber, tá? Lá atrás, quando você começou fazendo o seu primeiro investimento em startup, você imaginava onde você ia estar hoje? O que você falou antes da pergunta? Uma pergunta que... Não, antes da pergunta. O que você falou? Qual foi a afirmação que você fez? Não me recordo agora. Bom, basicamente é o seguinte. Aquilo não foi aquilo que me fez ter uma visão de futuro. Ah, legal, lembrei, desculpa. Não foi aquela conversa. Aquela conversa me despertou para um nível de consciência que eu não tinha. Eu também não tive nenhuma visão de que agora eu vou fazer isso, eu vou ganhar dinheiro, agora eu vou mudar minha vida. Primeiro eu não sabia se eu ia mudar minha vida, primeiro eu não sabia se aquilo dá certo, não sabia de nada. A única coisa que eu sabia é que eu estava incomodado, eu estava provocado e aquilo me deu eu disse assim, uau, existe um mundo que eu não conheço. Foi isso que aconteceu comigo, só isso, mais nada. Dali eu disse assim, cara, eu vou fazer isso, agora aqui, não. Ele abriu minha cabeça, eu digo, eu preciso começar a aprender mais. Eu preciso começar a entender melhor isso. Ele me provocou de uma maneira irreversível. E foi isso que aconteceu. E aí tudo mudou. Não, aí mudou primeiro a minha vontade de querer aprender mais, né? De querer ver outras coisas que eu não via. E aí, depois disso, eu comecei a seguir meus passos. Aí, depois que eu comecei a fazer investimento, comecei a entender, eu digo, agora eu vou fazer um plano para isso. Aí eu fiz um plano
de trabalho, de carreira, mas não foi lá na hora que eu fiz não, tá? João, e aí... Porque é geralmente assim, viu, Alex? Quando você é provocado, você não sabe, agora eu vou fazer um plano, porque agora esse é o meu caminho. Não. Por exemplo, se eu perguntasse a você há 4 meses atrás, você não sabia que estava vendo esse podcast. Não, nem. Então, muitas vezes você não monta o plano. Talvez não é planejado. Você flui. Só que você tem que estar aberto para as oportunidades. As oportunidades se abrem para quem se abre para elas. Se você está fechado aqui, dizendo, isso eu já sei, isso eu já faço, isso aqui tá tudo dominado, você acabou, né? Porque o novo acontece, a criatividade, a inovação acontece quando você se sente incomodado. Você se incomoda, você não está ali achando que sabe tudo, sabe? Então ali é que você começa a deixar as coisas fluírem. Normalmente quando a galera vem, te procura para falar sobre um negócio, sobre um investimento de startup, o que mais te desperta vontade de entender mais o empreendedor? O que esse cara faz, o que ele te fala, o que você identifica nele que te desperta uma vontade de entender mais sobre o negócio, o business que ele está montando? Acontece o tempo todo, toda hora. Até na esteira, né, velho? Esteira de academia, banheiro, mictório, avião, Uber, tudo. Todo quanto é lugar, chega alguém me oferecendo alguma coisa. Mas por que isso? Porque eu me coloco à disposição. Eu sou uma figura pública. Então, se você é uma figura pública, você tem que aceitar. E se eu faço investimento, é óbvio que eu gosto disso. Né? Então, para começar, não é uma coisa que eu não gosto. Eu gosto. Né? Sabe o que me incomoda um pouco? O cara vir lá só para bater foto. Não, pô, aí. Mas fala quem você é, me fala seu nome, me fala o que você faz, sabe? Tipo assim, eu quero uma foto. Beleza, mas qual é seu nome? Eu quero mais. Eu quero conhecer, porque eu gosto de gente. Eu não sou um cara que... Eu invisto em CPF, não em CNPJ. Então, é o principal. Eu tenho essa diferenciação. Bem, o que esse CPF fala que me chama a atenção? Me fala do problema que ele resolve. E fala assim, cara, sabe a situação tal? Eu resolvo dessa forma. Ponto. Isso é que me chama a atenção. O resto, se vai ser milionário, bilionário, unicórnio, que vai mudar o mundo, que tal coisa, isso é consequência, meu irmão. Isso é claro que pode acontecer, mas é consequência. Não é a condição para eu investir nele. É o resultado do meu investimento que pode gerar isso. Assim eu penso. Né? Então, primeiro qual o problema que você resolve, depois como e quem é você para resolver esse problema. Cara, é muito legal você falar isso e eu te conheço, a gente é amiga, eu te conheço no particular, e uma coisa que é muito bonita da sua parte é o seu coração. Obrigado. É gigantesco. E é gigantesco do ponto, por exemplo, sexta-feira a gente estava junto na Jornada Anjo, no coquetel, e o menino chegou, o menino que está trabalhando com o Theo, e você falou para ele, pô, você vai voar, você é um cara de atitude. E ele falou, mas ele é mesmo? E ele falou, e ele olhou e falou assim, depois eu fui pegar um suco, ele tava lá, ele falou assim, você viu o que o João falou? Caramba, agora eu tô 10 vezes maior. Eu falei, pior que tá mesmo. E eu acho isso muito, muito bacana. Mas eu não falei pra agradar ele. Não, eu sei que não. Até porque se fosse o contrário, você falaria. Eu te conheço muito bem. Exatamente, mas assim, é porque o moleque merece mesmo. O moleque tá indo bem pra caramba. E isso eu vi muito quando a gente se conheceu. Quando você foi falar comigo, que a gente teve uma aproximação. E aquilo me deu muita moral, assim, muita vontade de querer saber mais e entender mais. Porque, pô, eu pouco sabia o que era uma startup, não sabia. Como você falou, era uma palavra nova. E para mim, era muito mais nova ainda. Eu não fazia a mínima ideia. E quando você começou a falar, e eu comecei a entender, e ler os seus livros, e procurar conteúdo, porque é aquela provocação que te faz ir atrás e querer entender mais. E participar da Jornada Anjo, que me deu uma outra amplitude gigante, tanto de network quanto de conhecimento. Essa mosquinha me picou. E eu falei assim, cara... eu acho que eu posso ajudar também outros empreendedores através desse modelo, que é um modelo que eu me identifico. De comunicação? De comunicação e aplicando dentro das empresas com network, aplicando dentro das empresas com smart money. O que eu vejo? Essa provocação você faz na vida de muitas pessoas. Tá? Já teve alguma pessoa que
chegou em você, te apresentou um projeto, eu sei de alguns muito grandes, tá? Mas e essa pessoa te apresentou um projeto, você não comprou no momento e lá na frente, quando você olhou, você falou assim, cara, deveria ter comprado. Errei, né? Errou. Mas errou faz parte também. Caramba, exato. A gente erra. A construção é de erros mesmo, né? Exato. O que vai acontecer na sua vida é que você vai errar cada vez menos. Porque você vai aprendendo. Você não pode cometer erros velhos, você tem que cometer erros novos, né? Então você vai aprendendo e vai deixando de cometer erros velhos. E em investimento, você vai apurando sua sensibilidade, seu feeling para tomada de decisão, né? Eu chamo isso de falso positivo e falso negativo. O falso negativo é aquele negócio que aparentemente não é bom e depois acontece que isso aí lá na frente ele explode muito legal e você perdeu porque não investiu, né? Então, e o falso positivo é um negócio que aparentemente é muito bom e você investe e perde porque investiu. Então, essa é a regra do mundo dos investimentos. Comigo aconteceram, assim, que eu me lembro umas 10 vezes de negócios que eu deixei passar e lá na frente estouraram, foram muito bem, ou outro investidor investiu. E tá tudo certo, né? Tá tudo bem, e é assim mesmo, você não vai acertar todas. Mas se você for olhar os meus resultados, geral, são excelentes. Eu só perdi 6% das startups que eu investi. O mercado diz assim que 50% morre. Eu só morreram 6%. Desculpa aí, mercado. É muito pouco, né? Muito pouco. Por outro lado, a gente tem um índice de acerto incrível. Incrível. Não só as empresas que continuam no portfólio, que são aquelas que não morreram, que podem crescer, como aquelas que eu já vendi. Então a gente tem aí 7% de venda. Legal. De empresas que foram vendidas. Legal. E isso é muito bom, né? Porque você vende e o dinheiro volta, né? E se o dinheiro volta, você reinveste em outras. E aí o bolo vai crescendo, a bola de neve só cresce. Qual que você vendeu, João, que foi uma baita de um resultado positivo de entrega nas que você vendeu? Cara, eu posso dar, sei lá, 5, 6 casos, mas, por exemplo, nós vendemos a Repassa para lojas Renner. Entrei na Repassa aí, sei lá, 1,5 milhão de valuation, saímos a mais de 100. 4 anos depois. Pegou essa pancada aí. Tem muitos casos, muitos. Tem. Magalu, a Smart Hint para Magalu, a Kinvo para o BTG. A Kinvo entramos a 2,5 milhões, saímos a 72 milhões. Coisa boa, hein? Então. Calma aí, deixa eu pegar nessa mão aqui. Bora. João. Que mais exits sejam feitos, né? Porra, cada vez Quem mais. Quem sabe você que está nos ouvindo e assistindo aqui, você não traga seu projeto, aí lá na frente a gente comemore juntos, né? Cara, vamos fazer uma coisa bacana para quem está acompanhando. Depois a gente vai disponibilizar aqui um QR Code da Bossa para você poder entrar e conhecer um pouco mais sobre a Bossa. Aplicar a sua startup lá, né? Sobre os conteúdos e poder aplicar a sua startup lá dentro. Eu acho que isso vai ajudar muito a galera. João, e você começou sendo um investidor anjo, correto? Comecei o quê? Investindo em startup sendo investidor anjo. Sim. Tá. Sim. E o que é o investidor anjo? Investidor anjo é o cara que tem uma reserva, tem alguma reserva que já passou, já empreendeu, já foi empresário, é um executivo, tem uma reserva, e ele quer alocar naquelas empresas não só dinheiro, mas quer alocar também sua inteligência, seu know-how. Então, o investidor anjo é o cara que faz o smart money, que é o dinheiro mais conexões, apoio. Legal. Tem uma startup, chama Sofista. É uma startup de educação que eu investi nela. Thiago é um cara super bacana, eu investi no CNPJ, quer dizer, no meu CPF. Claro, seguindo aí o que eu aprendi com o Monstro. E ela tá indo muito bem. A gente já teve um crescimento, depois que ela veio aqui para São Paulo, gigantesco. Ela faz... Exato, o que ela faz? Ela gera uma trilha de estudo para pessoas que querem passar no vestibular de faculdade pública. Legal. E aí, o que me atraiu nessa startup? Tá? Era uma dor que o fundador da startup tinha. Ele conseguiu passar num vestibular de uma faculdade federal lá em Brasília e ele queria entender se aquilo foi sorte
ou se realmente ele tinha descoberto uma técnica para passar. E ele fez vestibular outras vezes, passou outras vezes em algumas faculdades no mesmo ano, e ele elaborou uma apostila para que esse método fosse dado continuidade com outras pessoas. A apostila vendeu super bem, teve um retorno muito bom, acima de 40% das pessoas passaram no vestibular, só que aquilo ficou muito reduzido à apostila, né? E aí ele criou uma trilha online onde ele pôde atacar outros concursos, outros estados, e a ideia agora é ir para o Enem, que é o maior concurso do Brasil, e a Sofista ainda não atende. E tá indo muito bacana, é uma startup bem legal. E o que me conquistou foi o fundador. O fundador é muito bom. O cara o Thiagão, é super desenrolado, é um cara que sofreu na pele o problema, a solução. E fatura bem? Tá com faturamento hoje da casa de acredito que 2 milhas. Anual. Legal. Tá no faturamento bem legal. Depois eu vou cadastrar ela no QR Code. Devia, né? Devia levar ela pra bossa. Não sei por que não levou. Vou levar. João, uma pergunta legal aqui pra te fazer, cara. O que é mais importante pro empreendedor que tá começando? O cara que tá ali dando os primeiros passos pra começar a empreender. O que é mais importante? Fora a coragem de já ter dado o primeiro passo. Depois que ele já começou, cara, é a validação mesmo. É o teste. E você, no seu conceito, você acredita que o investimento em startups é para todos? Para qualquer um? Qualquer um. Investimento em startup, sim, é para todos, mas para montar startup não é para todos. Então, vou repetir. Para montar uma startup, para fazer, não é para todo mundo, né? Porque não é fácil, não é simples, tem que estudar, tem que ter técnica, tem que validar, tem que fazer protótipo, enfim, não é para todos. Investir, apesar de que você precisa aprender também a investir, mas aí o investimento zero. Se você conhece investimento como um todo, você sabe medir o risco daquele negócio. Sim. Investimento em startup é um investimento de altíssimo risco. Por quê? Porque como o dinheiro, quando você coloca nessa caneca, esse dinheiro ele vai estar produzindo. Vai botar essa caneca para produzir. E esse dinheiro não tem como voltar, porque ele está em produção. Está em salário, em trabalho. Como é que você tira o dinheiro? Quando você investe num CDB, numa renda fixa, você está emprestando dinheiro para um banco. Ou para o Tesouro Direto, para o governo. Sim. Então, o banco pega esse dinheiro e investe em outra... Você compra um CDB lá do banco. O banco pega o CDB, pega o dinheiro, aplica em outro lugar. Na hora que você precisa resgatar uma liquidez, você vai lá, aperta no botão, o banco vai lá, resgata e te devolve. Como é que você resgata o dinheiro de uma startup? Se ele já pagou o salário, se ele já... Só resgata depois se ela produzir algo que te gere algum retorno. Então, investimento em startup se encaixa em investimento alternativo, é um ativo ilíquido, ou seja, não tem liquidez. E é muito diferente do investimento de renda fixa, por exemplo. Então, por isso, apesar de ser para qualquer um, porque hoje tem vários veículos que você pode investir, o risco existe e você precisa entender que ele existe. Legal. E quando você fala que tem várias formas, né? Várias formas de entrada de grana também. Tem cara que pode começar num CCB a partir de R$1.000. De R$1.000. Cara, então o CCB não é equity, né? O Sim. CCB não é participação acionária. O CCB é como se fosse um CDB. Você está comprando um título e esse título você guarda que tem uma renda pré-fixada. Beleza. O que acontece com o título é que, como você está emprestando para uma venture capital, para uma bossa nova, tá comprando esse título da bossa, a bossa pega esse dinheiro e investe em startup. O que é que ela fala para você? Não. Se eu me der bem nos meus investimentos, 50% do meu lucro eu distribuo para você. Então, ele tem uma premiação além da renda fixa. Ou seja, para quem é conservador, Bastante. é uma ótima oportunidade. Claro, porque não perde o dinheiro que investiu, ainda é corrigido. Legal. E me fala um pouquinho mais, João, lá atrás, tá? Quando eu falo lá atrás, eu tô falando bem lá atrás. Quando você era menino, tá? Época de escola... Aí é sacanagem, eu ainda sou, pô. Menino na idade. Época de escola. Você sempre quis empreender? Sua família foi de empreendedores? Seu pai, sua mãe, avô? Como que foi? Você sabe a história do empreender por necessidade? Sei, pô. Eu fui 9 anos de idade, fui é. vender bala. Pois é. A maioria dos brasileiros empreende por necessidade. E não foi diferente comigo. Não é que eu precisava para alimentação ou para estudar. Não precisava porque meu pai me dava. Meu pai me fornecia. Só que era só isso.
ele de propósito não me dava nada. E como ele não me dava nada, eu tinha que me virar para poder ter o meu dinheirinho extra. Para namorar, cinema, roupa, essas coisas. Dá o rolê. Dá o rolê. E aí, cara, comecei a vendia gibi, vendia tudo que você pode imaginar, eu vendi. Para fazer dinheiro. Então, veio do empreendedorismo, ele é muito pela necessidade do João. Se meu pai tivesse me dado, de verdade, eu não sei se eu seria um bom empreendedor. E você acha que você levou isso para os meninos hoje? Total. Eu planejei. Isso eu planejei. Porque uma das coisas que eu mais admiro em você é isso. Eu sempre converso com a minha esposa sobre isso, né? Essa orientação que a gente vai passar para as meninas, né? E a menina é um pouco diferente, né? Menina, você fica um pouquinho querendo proteger, né? Tal, mas tudo bem. Mas ainda assim é uma orientação poderosíssima. E aí, você acredita que esse plano foi um plano que você... Foi um plano. Eu projetei. Eu planejei. Transformar e deu super certo, né? E deu certo, e deu certo. A minha prova são os meninos, né? Do que eles fazem, o que eles são. Um de 23, um de 21, uma de 18. Eu conheço todos. Todos são meus amigos. Mas, cara, eu tenho uma amizade muito mais próxima com o Theo. Né? E eu vejo o Theo e vejo você. Eu acho os dois muito parecidos. Né? Em tudo. E o Theozinho, ele fala, e a gente conversa, ele fala, cara, eu comecei lá atrás vendendo ticket, né, o ingresso pros eventos na escola e tal. E o pessoal meio que mangava, falava, por que você tá fazendo isso? Você é doido. E você teve experiência assim com a Maria também, quando ela começou meus amigos querer empreender na escola, né? Tá passando fome, cara. Sua filha fica vendendo cupcake, churros, essas coisas. Mas era o dinheiro dela, para ela ganhar o dinheirinho dela, para ela comprar as coisas dela. Mas lá em casa, meu pai não planejou. Meu pai foi na porrada mesmo e tal. Não vou te dar e pronto, se vira. No meu caso, eu vi o que meu pai fez, o que me chateou. Tentei fazer com ele sem chateá-los. E parece que eu consegui. Lógico que conseguiu. Parece que eu consegui. A molecada se vira lá sem ficar com raiva de mim. E foi através disso que você escreveu Se Vira Moleque, né? Foi. É um livro bem recente, que é um livro onde eu mostro como transformar seus filhos em protagonista do próprio destino. Como você ensinar coisas aos seus filhos ao invés de dar coisas que nunca te deram. Como você incomodar e cutucar o seu filho para ele resolver problemas. E como, e fui fazendo, e fui escrevendo, mas é baseado nas minhas experiências e foi dando certo. E eu tenho 2 livros de educação, o Educando Filhos para Empreender, que foi em 2014, eu acho, e esse Se Vira Moleque. Legal. E, João, por que startups em vez do mercado de ações? Porque é o que eu sei fazer. Não, veja, não é só isso, né? Quando você começa a acertar, você naturalmente, tende, é uma tendência, o certo é diversificar, né? Mas eu gosto de ativos descorrelacionados, eu gosto de convexidade, eu gosto de risco, eu gosto de capital produtivo, eu gosto de gente, enfim, acho que de gente você gosta mesmo, demais. Tudo isso é startup, entendeu? Ô, João, então é por isso que eu sou meio all-in no investimento em startup, porque eu tenho muito patrimônio nisso. Não aconselho você separar 5% do seu patrimônio líquido para isso. O resto você coloca renda fixa, renda variável e outras coisas. E mercado imobiliário, etc. E com esse coração desse tamanho que você tem, você falou que gosta de gente e você gosta de gente com força mesmo, gosta de verdade. Claro, já teve decepções com isso, acredito eu. Você, como... Todos nós, né? Todos nós temos. Quando a gente se entrega, a gente termina se decepcionando. E você acha, João, você tem a visão que o ego, ele destrói o empreendedor? Ele consegue destruir um bom negócio? Cara, o ego é o inimigo da sua carteira, né? Quanto maior o seu ego, menor o seu caixa.
Quanto maior o seu ego, menor o seu caixa. Esse é um fato. A questão anterior da pergunta é: você se decepcionou. Agora, é muito sobre o quanto você coloca de expectativa sobre qualquer relação. Eu aprendi a equilibrar isso. Eu já não coloco zero expectativa sobre nada. Muitas vezes eu dou algo e não quero nada em troca. Genuinamente. Porque quando eu espero, não vem. Então, é muito sobre você mais do que os outros. Então, eu sou um cara que eu pratico autoconhecimento, eu tenho autorresponsabilidade, eu me conheço, eu sei dos meus limites, né? Então, eu já não me decepciono mais com nada e com ninguém, porque eu já me preparo psicologicamente para isso. Um bom vendedor sabe que são 30 não por um sim. Então, se ele sabe que são 30 não por sim, por que ele fica triste com 10 não? Não era para ficar. Ele ficar triste com 30, porra. Com 31, você, epa, peraí, vou me preocupar. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então, é isso que eu faço na minha vida. Nos relacionamentos empresariais, de negócio. Então, eu já me travo. Eu já sei que não vai ter nada de troca. E, de verdade, as pessoas que eu me relaciono, eu não espero nada de troca delas. Nem elas esperam de mim. E flui. Agora, o ego. Aí vem o ego. O ego foi uma coisa também que eu aprendi a controlar. Porque todos nós temos ego. A questão é o tamanho dele. Sim. Então, quando eu comecei a entender que o ego me prejudicava, eu comecei a controlar ele mais e mais ainda. Não é que eu virei um humilde babaca. Não. Não é isso. Mas acontece que isso não me levava a lugar nenhum. Não me levava a nada. Só me deixava mais rancoroso, mais chateado. Putz, mas o cara tem, eu não tenho. Putz, ele tem um privilégio que eu não tenho. Zero. É óbvio que isso não tem nada a ver com modelagem. Claro. Eu modelo uma pessoa e diz, cara, eu quero ter isso aqui, esse cara faz isso certo, eu quero copiá-lo no sentido positivo. Mas não é uma inveja de querer que ele não tenha. É uma inveja de dizer, putz, eu também posso ter. E eu quero também ter. E eu quero que ele tenha muito mais. Então, assim, o ego, ele faz parte desse jogo aí que a gente está falando, que envolve várias coisas. Não é uma palavra EGO simples. Ela tem muito mais em torno dela do que se imagina. Tá. Se você tivesse hoje que dar um conselho pro cara que está começando, tá? Esse cara está começando do nada, tá? Começando a empreender, ele começou a levar umas porradas da vida, porque no começo, como a maioria dos empreendedores, você não tem apoio de amigos, você não tem apoio de familiar, não tem apoio de nada, mas o cara acredita no propósito, tá? Qual que é o conselho que você dá para esse cara? Então, tem dois, né? Primeiro que se você começa a construir alguma coisa, você começa a pegar... Depois que ele engatou alguma coisa, acredite, não são as pessoas do teu entorno que elas vão te levar para onde você precisa chegar. Você precisa ser grato, você precisa olhar, apoiar as pessoas, mas, cara, vai só. Se junte com pessoas melhores que você. Vai para o outro ambiente. Não fica ali, porque te puxa para baixo. Ainda mais vai dizer, putz, agora tá metido, agora tem um chevette, agora não sei o quê. Aí te puxa para baixo. Né? Agora ele usa o chapéu sei lá o quê. Então, assim, te puxa para baixo. Então, você tem que ajudar as pessoas, mas ir buscar teu caminho numa outra tribo, num outro mercado. Né? E tem aquele cara que, pô, às vezes o cara nem realizou ainda, nem ganhou grana, e a família tá lá, ó lá. Começou a ganhar um dinheirinho agora, mudou. Exato. Já não come tal corte de carne, agora é só picanha. Exato. E aí você começa a levar a pedrada de todo lado e assim... E você se estimula, termina ficando chateado. Então, você sabendo que isso acontece e é real, porque existe o tal do ego, então o que você vai fazer é apoia as pessoas e se manda, titio. É isso aí. Se manda. Manda a marcha. Muda a marcha e vai para outro lugar onde as pessoas são melhor que você. Beleza, isso aí é para quem já engatou. Quem não engatou, eu digo assim, ó, aqui tem uma cerca. O que você vai fazer? Você vai deixar a cerca cobrir teus olhos? Não, você vai botar os olhos assim, acima da cerca, assim, ó. Só olhando, só de bituca. Urubu servando. É isso aí. Urubu servando. A partir daí, você vai ver coisas que você não via. E você vai, despertar. É como se você fosse, por exemplo, ver a primeira vez o mar. Você lembra quando você foi a primeira vez ver o mar? Lembro. O que aconteceu com você no primeiro dia? Você lembra quando você era criança ou recente? Não, já era adolescente. Você chegou lá que viu aquele mundão de água? Não, eu nem sabia que era daquele jeito. Todo encantado. Olhei e fiquei com medo lascado de botar o pé e afundar. Claro, você fica mesmo. Então, mas aquilo ali fez assim na tua cabeça.
Quando às vezes você vê um filme e você não conhecia aquilo, bum. Você lê um livro, bum. Você vê um Magnum pela primeira vez, bum. Você vai pra Disney pela primeira vez, bum. Então, o que falta na vida dessas pessoas é um bum. A mudança de chave. De conhecer. E ver coisas diferentes que nunca viu. E... De botar o olho zoroboiando acima da cerca. E isso tem todo sentido, porque a primeira vez que eu te vi foi num evento e tinha outras pessoas lá que, pô, grande parte delas são meus amigos hoje. E eu lembro que quando eu entrei no evento e eu comecei a ver as palestras, e a galera falando, Paulo Vieira, você, o Carlos Wizard, eu falei assim, caramba, esses caras mentem com força. Porque era uma realidade... Alguns mentem mesmo. Era uma realidade que eu não conhecia. Sim, claro. Quando eu vi a galera... Quando eu, por exemplo, eu vi o Carlos Wizard falando que vendeu a empresa por 2 bilhões. Eu falei, cara... Você não sabia nem que dinheiro era esse. Eu vi depois, porque eu nem terminei de ver a palestra dele, porque eu achei que tava contando muita história. E aí, depois, eu falei assim, 2 bilhões... E uma pessoa pode ter 2 bilhões? Olha eu na minha inocência de não entender aquilo, mas é porque não tinha me sido apresentado. E aí me despertou a curiosidade de entender, mas se o cara chegou, mas como que ele chegou? Da onde ele veio? Qual que foi a trajetória que ele fez? E isso me fez a curiosidade de pesquisar cada vez mais sobre modelagem de grandes pessoas que eu admiro, para poder chegar lá. Mas até entender que era possível, porque a gente olha e acha que tem um abismo muito grande, né, João? Fala assim pro cara, eu tô comendo aqui pão com ovo, eu tô vendo o cara falar ali que faturou 10 milhões, a gente tem uma distância. E esse acreditar, que é o que você tá falando, é muito importante, mas entendo que a maioria das pessoas... Mas antes de acreditar, tem um ver. Porque a gente gosta de ver para crer. Né? Eu sou um cara que creio, né, primeiro, depois eu vejo. Mas eu sou diferente, eu confesso. A grande maioria da população gosta de ver para crer. Então, assim, se você viu e você depois entendeu que aquilo é possível, você começa a crer. E aí você vira a sua chave. Então, por isso é que eu digo, bota o olho acima da cerca para você começar a ver. A história que você foi lá, viu palestra, você começou a ver. Você só foi crer depois. Só foi crer depois. Mas você viu. E quando você viu, aqui dentro, começou a... O tic-tac aqui começou a bater lá. E aí, de repente, você insistiu também, foi persistente. Eu me lembro que você tentou falar comigo várias vezes, né? Até que conseguiu. E eu vi que você era um cara diferenciado. Pô. E você tinha um propósito de ajudar as pessoas. Então, para mim, isso é muito importante. E a gente começou a se relacionar. E começamos a conviver. E estou aqui hoje sentado no podcast. E eu estourei. Muito bacana, papo de progresso. Eu estourei, né? Ganhei um amigaço. Mais estourado que o Neymar, o cidadão. Acertei no investimento certo. Tá mais estourado que o Neymar, o cidadão. Ô, Kepler, hoje, se acontecesse alguma coisa, vamos imaginar uma catástrofe ali. Acabasse e perdesse tudo. Tá? E se tivesse que recomeçar do zero, qual lado que você tomaria? Qual que seria o primeiro passo que você daria no seu estado de hoje? Até na experiência que você tem, o conhecimento que você tem, mas zero de grana. Tá, zero de grana. Primeiro que o cara, se acontecer uma catástrofe por causa zero de grana, eu devo ter deixado muita coisa para resolver para trás, né? Como é que chama? Consequências, né? Consequência. Então, do tamanho que eu tô, quebrar tem que deixar consequência, né? Então, o que eu faria? O que eu aconselho a todo mundo que está enrolado fazer? É dizer assim, olhar para cá para trás e mapear o problema. Cara, tenho esse problema, a situação é essa, e mapear e escrever o problema. Com isso, mapear. Só que o seguinte, aonde eu posso ser útil? O que eu posso fazer que eu possa ser útil para alguém? Sabe a história que você está passando na rua, você está com fome, ao invés de você pedir comida, você diz, eu posso fazer o jardim da sua casa? Aí a pessoa se deixa você fazer o jardim e te paga por isso. Ao invés de você pedir a comida, você pede um trabalho para ajudar alguém. O dinheiro está quando você resolve o problema dos outros e não quando você quer resolver o seu problema. Então, eu tenho essa visão. Você ganha dinheiro quando resolve o problema dos outros. E aí, velho, eu ia tentar resolver o problema dos outros. Ver o problema dos outros, não o meu.
Para cá, para frente. E para trás, eu mapearia e não ficava chorando aqui. Não tenho, acabou. Vítima. Ô, velho, é o seguinte, aconteceu, segura aí, pendura aí, no prego mais alto que tiver, eu vou aqui resolver problema dos outros, daqui a pouco eu volto. Eu lembro que eu lembro quando eu era menino, o meu avô, ele teve um AVC, ele tinha um galinheiro lá, que tinha as galinhas, né? E ele ficou com problema motor, não conseguia... E ele matava as galinhas para fazer o almoço, né? O almoço de domingo, frango assado, era da galinha lá que ele criava. E aí ele falou assim, Alex, ó, domingo, você que vai matar a galinha de manhã. Eu falei, mas eu vou matar a galinha como? Ele falou, ó, ou você mata ou vai ficar sem comer. Porque eu não consigo matar. Sua avó não vai matar, ou você mata ou a gente fica... E não é só você, vai ficar todo mundo sem comer. Eu falei, caramba, velho, que... E é mais ou menos o que você tá falando. Ou faz, pô, não tem outra opção. E olhando o mercado hoje de startups, como a gente está evoluindo no Brasil, você acha, Kepler, que chegou também um momento de amadurecimento hoje, onde aquele, digamos, eu não sei nem se é a palavra certa para colocar, mas aquele meio oba-oba dos valuations super esticados das startups, eles diminuíram devido à conscientização do investidor na hora de avaliar a startup? O mercado está mais maduro. É uma realidade, né? Muito mais pessoas entendem e sabem o que é esse mercado. E com isso, com esse amadurecimento, vem o nível de entendimento, de consciência. Então, quando aconteceu esses problemas agora recente de crise, né? De dinheiro faltando, acabou de dinheiro grande, de grandes investimentos em startups, as startups tiveram que sobreviver com o seu caixa, as grandes. E aí o resultado disso foram demissões, ajustes, etc. Então, essa foi um grande freio de arrumação importante que tinha que acontecer para chegar no momento que nós estamos hoje. Todo mundo mais pé no chão, mais consciente. Então, imagina, o mercado amadurecido com muito mais consciência, ninguém segura mais o empreendedor brasileiro, ninguém segura o Brasil. Ninguém segura. A gente, disparado, é um país cheio de oportunidades, cheio de problemas para resolver e cheio de empreendedor querendo montar suas startups para ganhar dinheiro. E hoje para ganhar dinheiro não, para resolver problemas e ganhar dinheiro. Não, e hoje a gente está vivendo num Brasil que cada vez mais está sendo tech, né? Está sendo cada vez mais tecnológico. Tudo é tech. O Pix que a gente tem, que pô, é modelo fora. Tudo é tech. A gente vai ter o Brasil digital, o real digital agora. E assim, essa arrumação que o governo fez, pô, claro, muita gente reclama do governo, mas eu vejo que isso daí foi um baita passo mas gigante. Quem fez isso? Para pensar. Quem foi que fez isso? Não é questão só do presidente. São os técnicos, funcionários públicos dos ministérios. A única coisa que esse presidente fez foi deixar os caras trabalhar. O problema é que não deixava os caras trabalhar antes. Não deixavam criar, não deixavam inovar. Era tudo para todo mundo, uma distribuição gigantesca de apadrinhamentos e aparelhamento. Hoje não. Hoje os caras trabalham, botam o plano em ação, funcionam, têm liberdade, país mais liberal. É isso. É simples, não fizeram nada demais. Nada demais. Abriram a porta e falou, vai. Vai, faz. Não tem ninguém aqui perturbando você, vai lá e faz. O brasileiro é criativo, cara. O brasileiro quer trabalhar. O brasileiro quer resolver. Então, de novo, e consequência disso, nós temos, sei lá, mais de quase 5 mil serviços digitalizados, que é um absurdo. A gente só tinha 600 serviços digitalizados, a gente tem quase 5 mil. E o que é isso? O que significa isso? Acabou intermediação, esquema de despachante para poder ter um acesso a um órgão público. Hoje você faz tudo pela internet, aplicativo. Então, assim, isso é porque o governo A, o governo... Não, cara, foram os técnicos. Os técnicos, foi lá que fizeram. Tá ligado? Eu não tô dando mérito para A, para B, para C. Claro. Eu tô dando mérito para quem tem mérito, que são os técnicos. Foram que fizeram. Fizeram. Né? Então, assim, basta o governo deixar os caras trabalhar. Não querer botar lá um apadrinhado, um político, um sei lá o quê. Só basta deixar os caras trabalhar e que a gente vai ter um Brasil muito melhor. E a gente ganha. E uma coisa que eu venho percebendo, João, eu fui nas últimas 3 edições da Jornada Anjo, nessa menos. Mas o público da Jornada Anjo, que é o cara que quer se formar como um anjo investidor, ter o conhecimento. Como investidor, né? Ele tem
ele é muito diverso, né? Muito diversificado. Então você tem pessoas do agro sentados para aprender como ser um investidor. Você tem gente tech. Tem advogado, tem tudo. Tem tudo, tem médico. E isso foi uma coisa que me surpreendeu bastante a primeira vez que eu participei. Que eu falei assim, caralho, tipo, esses caras já têm uma carreira legal. Já tem um bolso cheio. Já tem o bolso cheio. E o cara tá olhando novos negócios de empreendedores que são empresas, de certa forma, incertas para você poder investir. E o cara quer apostar nisso em vez de, por exemplo, apostar na Petro. Ou ele continua apostando na Petro, na Vale, nas empresas que estão dentro da Ele bolsa. continua. E colocando uma parte do seu valor ali dentro. Mas por quê? É simples. Porque a Petro, quando ele compra na Vale, compra a Petro, que é uma ação na bolsa, ele compra um pedacinho lá e essa empresa já está grande, já está estruturada. Só que, e se você tivesse a condição de investir no Rappi quando ele era pequenininho? No Nubank quando ele era pequenininho? Já pensou nisso? Se um valuation desse tamanho, você foi lá e ajuda e bota um dinheirinho lá. Então é isso que eu faço. Ao invés de investir numa Petro quando ela está grande, numa Magalu grande, eu invisto aqui no começo. Que você, as próximas Magalu, as próximas, entendeu? Então eu vou... O que esses caras fizeram e fazem como investidor é isso. Descobriram esta oportunidade. E querem investir nisso, querem participar desse modelo. E aí eu só tenho uma frase para falar agora. Investe em mim. João, qual que é a importância de um mentor, cara? Você tem mentores hoje em áreas diferentes. E qual que é a importância desses caras para quem está começando? Ou para o cara que já está grande, mas quer continuar ali organizado? Cara, tem uma frase que eu adoro, que é cole quem sabe. Boa. Você tem que colar quem sabe. Aliás, é o nome do podcast do Theo. Cole quem Cole sabe. quem sabe. Exato, é mesmo. Cole quem sabe. Vai lá, segue lá o podcast do Theo, tá? Cole quem sabe, Theo, sensacional. Theo, meu filho. Filho do João, Theo meu Braga. amigo, e tem lá um episódio comigo. Não perca, tá? Cole quem sabe, Cole é quem verdade. sabe. Então, assim, cole quem sabe, cara, porque o mentor é um cara que já fez, já passou por isso. Só que o mentor, ele não te dá o caminho. Ele te faz perguntas. Uma pergunta bem feita, a resposta pode transformar a sua vida. A sua própria resposta pode transformar a sua vida. Então, o mentor é o cara que te faz perguntas. É o cara que diz assim, mas por que não isso? Por que tal coisa? Porque... E você é muito assim. Toda vez que eu te pergunto uma coisa, você me devolve com uma pergunta. Mas por que isso? Por que você está fazendo nesse lugar? Por que você está fazendo isso? Eu falo, caramba. A primeira coisa que eu cheguei aqui, eu perguntei, mas por que aqui? Ele é assim, ele é demais. Então, mas faz agir, provoca, né? O seu cérebro provoca e você, né, seus neurônios ficam ativos. João, cara, a gente já tá chegando no final aqui. E uma curiosidade, tá? Check-in de hotel quando você vai palestrar, vai participar do evento. O que você coloca na ficha? Vendedor. Vendedor? Vendedor. Hoje eu boto investidor, mas eu botava vendedor até uma certa fase da minha vida, mesmo já sendo empresário. Hoje eu já coloco investidor, mas eu botei muitos anos da minha vida vendedor, por isso foi a primeira coisa que eu respondi. Porque como foram muitos anos, marcou, né? Hoje eu boto investidor porque eu mudei muito a minha mentalidade, eu entendi a diferença de uma coisa para outra. E eu quero compartilhar com você isso, para a gente encerrar aqui, dando esse insight para os teus ouvintes e quem está te assistindo. Qual é a diferença? Não é bacana ser vendedor? É maravilhoso ser vendedor. Aliás, eu aconselho a todos vocês, se você vai ter menino agora, ensine seu filho a se comunicar e a vender. Ponto. Vai aprender o que, meu filho? Se comunicar e a vender. Ensina seu filho isso. É o básico. Então, vender é a coisa mais importante, é o atributo, a habilidade mais importante que você tem que ter. Eu adoro vender. Porque um vender, para mim, é sobre resolver problema dos outros. É sobre ajudar os outros. Eu gosto disso. Só que tem um detalhe. Quando eu comecei a investir, estou investindo há 14 anos da forma que eu estou hoje. Quase nada, hein? 14 anos fazendo a mesma coisa. Eu passei a entender que o vendedor, muitas vezes, ele é interpretado como um pidão. Como um cara que tomador, captador, pidão. Um vendedor, às vezes, ele é interpretado assim. Não como um cara que ajuda. Aí os melhores vendedores são os caras que conseguem ser vistos como
consultor, ajudante, etc. Só que como investidor, cidadão, eu sou um cara que as pessoas querem estar perto. Um cara que as pessoas querem pedir para mim. E não, eu não peço nada para ninguém. Até quando a gente vai captar num fundo, eu não peço pro cara aportar dinheiro no fundo. Ele pede para colocar no meu fundo. Por quê? Porque eu tenho muito a contribuir com ele. Quando eu entendi isso, minha vida mudou. Eu digo, eu sou investidor. Não é investidor de grana, é investidor de mentalidade. Eu sou um cara que eu consigo colocar coisa no pote alheio. Total. Eu trago uma bagagem, coloco uma meia bagagem para você. Entendeu? Então, isso é investir em você. E quando você faz isso sem querer nada em troca, então, meu irmão, aí que a sua vida fica... Deus te ajuda, a coisa é uma energia que é muito importante. Então, por isso, hoje, eu coloco na ficha investidor. Cara, e é legal você falar isso porque a matemática de Deus, ela é diferente da matemática dos homens, né? Na matemática de Deus, quanto mais a gente divide, mais a gente multiplica. Né? E a gente falou de ego, falou de muita coisa, mas a gente vê que o ser humano, em muitas partes, até nessa parte de transmitir conhecimento, às vezes ainda hoje consegue ser egoísta e não está conseguindo enxergar um baita potencial de crescimento na vida dele que ele poderia ter por reter o conhecimento. O crescimento da vida dele fazendo o outro crescer, né? Fazendo outro crescer. Mas ainda tem cara que dizendo, eu não vou falar isso porque isso aqui está no meu curso. Isso aqui eu vou ganhar dinheiro aqui, eu não vou poder... Não existe isso. Não existe, não tem nada que é vendido hoje que não esteja gratuitamente em algum lugar. Verdade. Simples assim. Tudo público. Tudo público. Então por quê? O que faz a pessoa comprar de você? O que faz a pessoa comprar de você de um conteúdo que já está público? Você sabe? Eu acredito que é muita identificação, né, João? Claro, gratidão, identificação, retribuição. Falar a mesma língua. Você sabe qual é a coisa que as pessoas mais me abordam? O que é que elas falam pra mim? Não é investe em mim. Pô, obrigado porque uma vez você falou tal coisa e mudou minha vida. E é verdade. Pronto. Então, você acredita ou não que eu sou um abençoado? Não, total. Não é porque eu invisto, não. É porque eu consigo transbordar na vida dos outros. E um detalhe. A primeira vez que eu te vi, você pegou meu telefone, eu te falei de uma dor que eu estava querendo resolver e não sabia como resolver essa dor, né, de uma forma mais eficaz. E você falou assim, me dê seu telefone, cidadão. Chamou a Maria. Maria, pega o telefone desse rapaz aqui. Na outra, isso foi no sábado. Na segunda-feira, a Daisy me ligou. Falou, eu trabalho com o João. O João passou seu telefone e mandou te conectar com essa empresa, que é a Bitumami. Te conectar com essa empresa para você ir lá, o número da fundadora tá aqui, ela vai te receber para você falar o que você tá querendo fazer, que ela já faz do jeito dela e vai poder te ajudar a entender. Eu olhei e falei assim, que cara foda, né? O cara fez isso e o que eu tenho para retribuir? Aí eu perguntei pra Daisy, falei, tá, mas e como que eu pago? Como que é? Não, mas não tem pagar. Falei, não, você não tá entendendo. Eu conheci ele numa palestra, expliquei. Ela falou, não, mas ele mandou fazer isso aqui por você. E, cara, eu falei, caramba, que coração, né? Não é isso, é colaboração, velho. Não é só coração, não. Porque o ambiente é colaborativo. E eu tenho certeza que a gente só tá aqui porque, de alguma forma, eu te ajudei e você me ajuda e tá tudo certo. Não tem esse negócio de, paga aqui, faz aqui, 2 vezes aqui, 3 vezes lá. Não existe essa métrica, essa comparação. Até porque não se sustenta, né, João, no longo prazo. Não se sustenta. Não dá. Então, a gente tem que ter coração aberto para genuinamente querer ajudar as pessoas. E é isso. Acho que é sobre isso. Cara, sensacional. João, chegamos aqui no final. Quero agradecer. Eu sei que a agenda do homem aí... Agradecer não, manda o Pix. É corrida, mas o Pix não vai ter, não. Só vai ter agradecimento mesmo. Já ganhei. E... Um belo dia eu tô de boa lá vem ele, chega, com esse jeitinho mansinho dele, aí diz assim, trouxe isso aqui pra você. Aí eu disse, o que é isso aqui? Um negócio pra você. Aí quando eu abri era o uísque que eu gosto. O uísque que eu mais gosto na vida. Ele
E não estava disponível porque estava difícil de achar. Ele achou. Eu lutei pelo aquele uísque ali. Ele achou e levou para mim o uísque. Então, assim, não é sobre dinheiro, né? É sobre entender a dor do outro e saber o que o outro gosta e surpreender. Então, Ô, João, e eu até vou deixar uma dica. Sempre que você for fazer um network, que você quiser um investimento, uma parceria comercial, tente entender a pessoa que está do outro lado. Porque não é uma empresa, é uma pessoa. E você entender do que aquela pessoa gosta cara, é um baita trunfo. mas cuidado para não querer comprar também, né? Querer dar um presente pro cara, o cara pode se sentir ofendido também. Se você quer me comprar, né? Tem que tomar cuidado. Eu sei Por isso que eu não falei que não ia dar o Pix. É verdade. Então, assim, só porque você está numa dica poderosa, é só para ajustar a dica. Essa dica funciona muito você entender e saber com quem você vai falar, mas às vezes cuidado de não querer presentear, né? No teu caso, porque a gente já tinha um relacionamento. Sim, claro. Então eu não entendi aquilo como nenhum interesse. Eu entendi aquilo com amor, com carinho. Sim. Então, De amigo para amigo. Exatamente. Então é diferente, né? Só para ficar claro. Pessoal, quero agradecer aqui. Você quer deixar um recadinho final, João, pra galera? Não. Não? Então tá ótimo. Valeu, galera. Obrigado. Pessoal, quero agradecer aqui a todos que acompanharam o Papo de Progresso. Super feliz com esse dia aqui. Comenta aí o que o João falou lá no começo, se eu faço essa abertura toda vez desse jeito com a galera. Isso. Fica o QR Code da RAP para você se cadastrar e ter uma ótima oportunidade. Eu sou usuário. E quero meu cupom. Vou te mandar um cupom. Manda rápido. Vou te mandar o exclusivo, velho. Opa! Tem um que é só nosso aqui do Papo de Progresso. Isso daí vai bater lá. Vou ganhar um cupom, olha aí. A promessa é dívida. Vai bater no zap. E você que quer empreender, quer ser um entregador na RAP, tá? Com bike, com moto, cavalo não, mas bike, moto e carro pode. E com esse QR Code você tem um bônus especial do Papo de Progresso para você, para te ajudar nesse início de jornada empreendedora. Quero agradecer mais uma vez o João, que além de ser um baita de um amigo, eu tenho certeza que Deus colocou esse cara na minha vida para me ajudar a abrir meu olho em muita coisa, me indicar em alguns caminhos. E um forte abraço. E vai ter também aqui para vocês acompanharem o QR Code para vocês se cadastrarem. Quem quiser conhecer mais, cadastrar sua startup na Bossa Nova. A gente vai disponibilizar aqui em algum lugar da tela para você poder acessar aí, cadastrar. Tamo junto, aquele forte abraço, é nóis e até a próxima. Valeu!